mais uma vez, Senhor, aqui, pronto para expor a Tua palavra, mas é claro, Senhor, suplicando ao Senhor uma porção maior da Tua graça, da Tua misericórdia, para que não somente a mim eu possa falar com clareza, dizer aquilo que o Senhor permitir eu dizer, mas sobre a Tua unção, a Tua capacitação e abrindo os corações também para ouvir a Tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. A semana passada, eu quero fazer uma revisão então, nessa exposição do livro de Ruth. Você pode adiantando aí, se quiser abrir no capítulo 2, nós encerramos o capítulo 1 de Ruth, e nós vamos entrar então agora no capítulo 2 do livro de Ruth. Então eu quero fazer uma revisão da semana passada, daquilo que nós meditamos. Então dos versos 18 a 22, Noemi e Ruth chegam a Belém. Na chegada em Belém, a recepção foi de surpresa da cidade. Então, a cidade inteira, ela vendo tanto Noemi quanto Ruth, elas ficaram surpreendidas ao vê-las. Até como está escrito, eles diziam uns aos outros, mas por acaso esta é Noemi? Noemi, então, ela demonstra, diante daquela abordagem daquelas pessoas, diante daquela situação, eu disse que a cidade pequena chega muito rápido as informações. Então Noemi demonstra o quê? Amargura em suas palavras, colocando toda a culpa das tragédias de sua família no Senhor Deus. A mesma sugere aos que a abordavam que a chamassem de Mara, amarga. Então essa foi a sugestão que ela pediu para as pessoas que estavam ali então dizerem: me chamem de Mara, por favor. Noemi não, porque isso já não condiz mais com a minha vida. A palavra Mara seria amarga. Ela faz menção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, que é uma forma também de dizer que Ele poderia ter me livrado destes males, mas Ele tem todo o poder, mas Ele preferiu então pesar a mão sobre mim. Não é por acaso que ela deixa destacado e dizendo: Todo-Poderoso estendeu a sua mão sobre mim. Por fim, Noemi para de se justificar diante do povo, ela prefere, Noemi, para ela se justificar diante daquelas abordagens que estavam fazendo para ela, daquelas perguntas, ela prefere acusar o Senhor, Deus, de ter causado aqueles males sobre ela, mas a mesma até então não citou nenhum erro da sua família, nada disso. Ela simplesmente colocou dizendo: olha, a culpa é do Senhor. Ela não destacou nenhuma desobediência, ela somente, ou seja, do jeito que eles saíram de Belém há 10 anos atrás, e ela prefere então dizer que ela destaca com ênfase, dizendo: eu saí cheia daqui e vazia voltei. Então, em nenhum momento você vê Noemi se responsabilizando por aquilo que aconteceu na família dela. Mas a providência do Senhor já estava em ação. Nós vemos ali no último versículo 22, mas os planos do Senhor são maiores que os nossos, e as mesmas chegaram já bem no início da colheita das cevadas. Então, como introdução de hoje, eu quero destacar que nós vamos então iniciar o capítulo 2, há um novo tempo ali naquela história. Então hoje iremos conhecer mais um personagem, que é Boaz. Boaz então vai se destacar aqui nesse início do capítulo 2. E além disso nós vamos aprender como o Senhor Deus ele age para com aqueles que o obedecem, que procuram fazer do jeito dele. Então nós vamos aprender aqui nesses 3 versículos, no capítulo 2, versículo de 1 a 3, como Deus age para com aqueles que obedecem, que procuram fazer as coisas do jeito dele. Ruth, mesmo em situação de fome, nós vamos ver isso também, mais uma vez ela nos ensina obediência e humildade.
Nós vamos ler e expor o capítulo, então, 2, versículo de 1 a 3. E o tema que eu quero sugerir aqui é a intervenção divina na vida dos que obedecem. A intervenção divina na vida dos que obedecem. Então vamos acompanhar a leitura do capítulo 2, versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Rute, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e eu apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo, após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Então, vejamos aqui, nós vamos expor versículo por versículo, e, de fato, nós vamos ver aqui o início de uma nova história na vida de Rute, uma nova história também na vida de Boaz e na vida de Noemi. Então, portanto, o versículo aí, versículo 2, vamos acompanhar. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque, e o seu nome era Boaz. Bom, Noemi, ela sabia que ela tinha parentes ali, né? Não era só um. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Boaz, né, tinha um parente mais próximo também. E aqui nesse versículo vai dizer assim: tinha Noemi um parente de seu marido, na versão Almeida Revista Atualizada, e também na Bíblia de Estudo de Fé Reformada da Editora Fiel, vai dizer assim: tinha Noemi um parente de seu marido, o senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Na versão NVI, Noemi está dizendo, né? Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Uma ótima tradução. Na NAA vai dizer assim: Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Eu queria, né, trazer uma tradução aqui mais literal, né, direto do hebraico, que seria assim: e tinha Noemi um parente de seu marido, homem de boa fortuna, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Aqui nós vamos ver aqui, nesse início, que o narrador, como nós observamos, o narrador ele prefere começar falando de Boaz, mas depois ele vai ali fazendo a introdução de Rute, mas ele quer já começar destacando a pessoa de Boaz. Então ele era um homem, nós observamos aqui um homem que tinha posses. Vamos conhecer um pouco quem era Boaz. Ele então que vai entrar nessa história. Nós lemos aí no capítulo 1, Elimeleque, Quilion, Marlon, também Orfa, Rute, Noemi. Mas agora entra Boaz. Boaz que entra nessa história, na história não só aqui no capítulo 2, mas também na história da geração onde tem a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Então, o narrador começa a descrever, como eu disse, a pessoa de Boaz, para que os leitores tenham essa ilustração, já começando dos direitos legais devido ao seu parentesco com Elimeleque. Então não é à toa que ele diz assim: e tinha Noemi um parente de seu marido. Essa informação é muito importante, nós vamos ver isso mais à frente. Já que Boaz tem um papel fundamental então na vida de Rute e Noemi. Boaz é filho de Salmon. A escrita vai estar Salmon, eu prefiro essa pronúncia aqui para a nossa língua. Boaz é filho de Salmon, da tribo de Judá. Isso está citado tanto em Rute capítulo 4, versículo 18 a 22, como 1 Crônicas 2:11, em Mateus 1, de 4 a 5, e Lucas 3, 32. Então, Boaz, ele é filho de Salmon, que casou com Raabe, que era uma cananeia, uma meretriz que se converte. Eu vejo ali um período próximo de Josué. Os muros, né, foram derribados, as muralhas de Jericó,
Então é desse período ali próximo para frente que nós temos ali então o nascimento de Boaz, é fruto do relacionamento entre Salmo e Raabe, também uma mulher que está registrada nas Escrituras e que também o Senhor Jesus Cristo vem da genealogia aí de Salmo, Raabe, com Boaz e Ruth, mulheres gentílicas, mulheres pecadoras, mulheres idólatras, que tinham comportamentos, e os seus pais, seus familiares, a sua cultura, era uma cultura bem idólatra, sacrificavam pessoas, muitas coisas abomináveis diante do Senhor, lembrando que a terra os cananeus contaminaram aquela terra, a terra prometida ali, durante 400 anos, com sangue inocente. As Sagradas Escrituras deixam bem claro sobre isso. Então Boaz, ele vem aí desse fruto, desse relacionamento, um relacionamento abençoado. Raabe abençoa, né, os espias, ela foi fiel à sua palavra, ajudando, não entregando os espias israelenses ali para o exército de Jericó, e ela foi abençoada por ter sido fiel também. Boaz tinha uma boa fortuna construída. Veja, quando se destaca aqui boa fortuna, não está pensando em ficar dizendo ali que ele tinha dinheiro, como se isso fosse uma coisa importante. E você vai ver ao decorrer das exposições que essa seria uma qualidade externa que Boaz tinha, que ficava muito abaixo dos atributos que ele tinha como caráter dele. Mas aqui destaca porque era um homem de posse, era um homem que realmente tinha condições, era um homem influente. E é lógico que essa fortuna de Boaz, ela vem ali da herança, muito próximo, né, a divisão de terras que Josué faz depois de dominar as terras ali de Canaã. Josué faz a divisão das terras, e Boaz é da tribo de Judá. Lembrando que o Senhor Jesus Cristo é o chamado leão da tribo de Judá. Então, Boaz é da tribo ali de Judá, recebeu, né, seus familiares ali receberam herança de terras. Então, por isso, um dos motivos pelos quais ele era próspero, porque ele tinha grande posse de terra e uma terra próspera. E isso, se você quiser aprofundar nos seus estudos lá também, isso está em Josué capítulo 15, onde fala sobre essa divisão de terras. Então Boaz, você já está vendo aí, um homem próspero, herdeiro aí de uma herança das terras de Judá, filho de Salmo com Raabe. Não há uma definição clara no nome de Boaz. De fato, não há, pelo menos, uma raiz ali na língua original. É incerto o seu significado, mas tem uma tradução mais literal que diz que seria um pilar. Tem um nome, né? A palavra Boaz é o nome dado a um pilar em frente do templo. Mas tem um escritor que chama Paul Gardner, ele sugere, Paul Gardner, ele sugere a tradução "A Força Está Nele". Esse livro, onde está essa informação, Quem é Quem, da editora Vida, página 103. Então, não há, pelo menos no hebraico, assim, ali literal, de primeiro momento, não há uma definição da raiz do nome Boaz. Mas, como vamos conhecer Boaz aos poucos, você vai observar que Boaz era um homem de caráter, um homem com muitas qualidades. Portanto, vamos conhecer ele mais um pouco à frente. Versículo 2 continua ali dizendo: e Ruth, a Moabita, versículo 2, capítulo 2, versículo 2. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei as espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Bom, essa sugestão, essa ideia de Ruth não foi por acaso. Sem dúvida, ela estava inteirada das leis de Deus, estabelecidas para o seu povo. Ela não chegou assim, ela teve uma ideia, falou assim: olha, minha sogra, deixa eu apanhar umas espigas. Não, ela sabia exatamente o que ela estava pedindo para sua sogra, porque havia uma lei
havia um mandamento, né, do Senhor, um preceito, e nós vamos aprender isso agora, que então ela lembrou disso. Eu diria então que o Senhor Deus ali lembrou ela de usar desse recurso na vida delas. Somente em casos extremos, então veja, ela ia apanhar, né, deixa-me ir ao campo para que eu vou apanhar algumas espigas. Pessoas nessa situação de pedir para ir numa fazenda, em campos para fazer esse tipo de colheita, de apanhar essas espigas, eram pessoas que estavam na extrema pobreza, deficientes físicos, órfãos, viúvas, que era o caso delas aqui, e um estado de dependência muito grande, fome. Então, como que funcionava? Nós vamos dizer isso aqui, alguns versículos daqui a pouco. Na lei que o Senhor Deus entregou ao seu povo, ensina que em épocas de colheita, os proprietários não deveriam fazer colheitas nos cantos das plantações, e nem o que caísse pelo chão, e nem aquilo que eles esquecessem, para que os necessitados pudessem ter acesso sem nenhum constrangimento. Então havia uma lei, essa lei está na Torá, nós vamos ver ela. Está tendo uma plantação, vocês não vão colher nas beiradas, nos cantos, vocês vão fazer as suas colheitas, aquilo que cair no chão vocês nem olhem para trás, aquilo que vocês esquecerem também deixa, para que os necessitados possam pegar e sobreviver disso. Vamos então ver isso na Escritura. Isso é uma informação extremamente importante, porque assim nós vamos aprendendo essa cultura dos hebreus, que nos ensina, e veja que é uma lei importante para a sobrevivência de quem realmente necessitado. Nós observamos aqui que, sem dúvida nenhuma, o estado financeiro, o estado de Ruth e de Noemi era um estado de pobreza. Lembrando que elas voltaram para Belém sem nada. Elas voltaram para Belém sem nenhum bem. Noemi vai dizer lá no capítulo 1, versículo 21, o que ela diz? Cheia parti, vazia voltei. E para as mulheres naquela época era muito difícil, como eu já disse outras vezes, sobreviver sem a ajuda de um homem, de um filho homem ou do marido. Então elas precisariam pedir. Mas como tinha esse recurso, o que Ruth faz? Ela usa desse recurso, que era um recurso criado por Deus. Nós vamos falar isso aqui um pouquinho mais para frente. Então, continuando. Levítico, capítulo 19, versículo de 9 a 10. Está lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, está no Pentateuco. Levítico, capítulo 19, versículo de 9 a 10, vai dizer assim: quando também fizerdes a colheita da vossa terra, eu estou falando aqui para o proprietário, quando vocês fizerem colheita da vossa terra, o canto, as laterais, as bordas do teu campo, você não cegarás totalmente, ou seja, você não vai cortar totalmente. Nem as espigas caídas colherás da sua colheita, da cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Em Levítico ainda, Levítico 23, 22, está lá mais uma expressão, uma orientação dessa lei. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar, de cortar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua colheita, da tua cega. Para o pobre, para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, veja aí, semelhante, né? Sempre ali no Levítico repete esses textos, é comum isso, até mesmo para sempre estar relembrando eles. Então, mais um texto para ficar claro a respeito dessa prática tão importante para os que necessitavam. Deuteronômio, que é o 5º livro aí, o último livro do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19, vai dizer assim: quando no teu campo colheres a tua colheita, e esqueceres um molho no campo, ou
o feixe, né? Eu já até expliquei isso aqui, eles usam a expressão homer, era uma quantidade de feixes de trigo, estou citando o exemplo do trigo, que eles amarravam e faziam feixes. Então ele está dizendo assim, se por acaso você esquecer um molho, né, um feixe no campo, não tornarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. É muito comum nós vemos isso no Velho Testamento, e não só o Senhor Jesus Cristo vai sempre destacar isso, a importância da caridade. A importância de você, de fazer a caridade. Continuando então, relembrando o versículo 2, o que Ruth fala? Agora que você sabe como é que funcionava, ela tinha consciência. Bom, qual é o recurso? Nós não temos o que comer. Mas tem um jeito. Qual o jeito? O jeito é pedir. Ir lá nas plantações, já que nós estamos no tempo da colheita, eu vou ficar lá e vou esperar caindo as espigas, eu vou pegar. E ela então pede para Noemi, ela diz, deixa-me ir ao campo e apanharei as espigas atrás daquele cujos olhos eu achar graça. E ela disse, vai minha filha, ela abençoou. Agora vamos ver algumas coisas aqui desse comportamento de Ruth. Ruth sempre demonstra resiliência. O que é resiliência? Resiliência é se submeter à vontade do outro. É uma obediência com submissão, submeter à vontade do outro. Ela pede à sua sogra se ela poderia ir pegar as espigas. Veja então o respeito que ela tem pela autoridade, mesmo sabendo que ela estava fazendo aquilo que era o meio mais honesto, aliás, o meio honesto de matar a fome era pedir, mas o meio pelo qual Deus determinou, ela pede para sua sogra. Além disso, Ruth pede algo que está de acordo, como eu disse, com a palavra de Deus, porque para ela não bastava só resolver o problema da fome. Preste bem atenção nisso, que isso aqui é muito importante para nós. Ela não estava só preocupada em resolver o problema da fome, mas também como ela iria fazer isso. E eu sempre destaco isso. Nessa hora que o Senhor separa aqueles que são realmente creem e aqueles que não creem. Ruth poderia, e eu vou citar isso aqui, resolver isso de outras formas. Mas a maneira como ela quis resolver era o quê? Do jeito de Deus. Qual é o jeito do Senhor? O jeito do Senhor na lei é assim, então eu vou fazer desse jeito. Como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então Ruth nos ensina isso. Ela fazia as coisas pensando em agradar o Senhor Deus. É desse jeito que é para fazer? Então é desse jeito que eu vou fazer. Uma jovem bonita como ela, formosa, jovem, poderia conseguir recursos de outra maneira, se prostituindo. Mas ela sabia quem era o Deus Todo-Poderoso, que Noemi fez questão de murmurar. Então, olha a diferença do comportamento dela, que é moabita, que também perdeu o marido. Noemi perdeu o marido, mas Noemi ficava murmurando. Noemi ficava colocando a culpa no Senhor Deus. Ruth, pelo contrário. Ruth, ela tinha visão, isso que eu falo, com uma mulher, geralmente o silêncio, quando você mostra o silêncio de algumas mulheres aqui, como Ruth, nós observamos a fé dessa pessoa, nós observamos que essa pessoa, ela está demonstrando a fé dela através do silêncio. Então, nas atitudes dessas mulheres, elas mostram a fé delas. Então, Ruth, ela vai direto ao ponto. Em nenhum momento você vê Ruth reclamando aqui. Em nenhum momento você vê Ruth murmurando. Pelo contrário, ela faz uma aliança extraordinária com o Senhor Deus, e ela está, cada versículo que nós lemos, nós vemos ela ali cumprindo com aquilo que ela estava dizendo. Então, ela poderia, de outras formas, através da sua beleza, mas fazendo de forma errada, poderia arrecadar dinheiro. Poderia trabalhar em bar, poderia trabalhar, enfim, fazer aquilo que algumas pessoas acham que seria o caminho para isso. Por isso digo algo que vale a pena levar para a nossa vida. Na vida que levamos, as nossas escolhas valem de acordo com as renúncias
que nos custam. Na vida que levamos, as nossas escolhas valem de acordo com as renúncias que nos custaram. Ou seja, a atitude que Ruth teve de largar tudo, de abandonar a sua terra natal, cultura, parentes, para seguir os preceitos de Deus, para uma pessoa que fez isso, seguir os mandamentos e a maneira do Senhor Deus não seria nenhum empecilho. Então, sacrifícios grandes como esse trazem força. Eu abandonei tudo, qual que é o problema? Não tem problema nenhum de pegar a espiga lá. Não tem problema nenhum, eu vou citar aqui. Podem falar o que quiser de mim lá, não quero nem. Estou lá porque é assim que o Senhor Deus quer, eu vou fazer. Então, Ruth, ela nos ensina com esse comportamento dela, desde a oração dela da aliança, a renúncia que ela teve, que custou muito para a vida dela, e de seguir a sua sogra, de servir a sua sogra. Veja que ela está indo, porque Ruth era uma senhora idosa. Imagina ficar ali no meio do sol, passando por isso. Então, Ruth, ela nos ajuda a entender qual é o valor de uma decisão. A decisão de Ruth demonstra o valor que ela dava para as coisas de Deus. Então, no capítulo 2, continuando, versículo 2, vai dizer assim, nessa parte diz: e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Capítulo 2, versículo 2, continuando: e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. A tradução direto do hebraico aqui seria o seguinte: e recolher as cabeças de grãos em quem eu encontrar favor em seus olhos. Quando alguém lê, eu vou ler o versículo 2 de novo, pode ficar meio assim no ar, né? Então, por exemplo, e Ruth a Moabita disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Quem lê no primeiro momento, vai falar assim: ó, naquele que me agradar, naquele que eu olhar. Então, não é uma interpretação... É lógico que o achar graça aqui é da parte de quem ela está olhando, mas para quem não faz uma leitura muito rápida, pode interpretar de maneira errada. Na NAA, veja a tradução: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Então, aqui já está, né, ali já mais próximo do literal. Como eu disse, no hebraico ali, quando eu falo literal, realmente uma tradução mais sem acrescentar muitas coisas, sem querer ficar pulindo a frase. Então diz assim: deixe-me ir e recolher cabeças de grãos em quem encontrar favor em seus olhos. Na versão NVI vai dizer: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Mais uma vez aí, se nós pegarmos esses versículos aqui, entendermos essa parte de apanhar as espigas, mostra que Noemi é uma mulher que não ia estar lá, Ruth não ia estar lá pegando escondido, não ia fazer algo sem a permissão deles. Então, sempre que nós observamos esse comportamento de Ruth, muito obediente. A última versão que nos ajuda a entender também está na Almeida Revista Atualizada: e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Então, em outras palavras, dizendo: deixa-me ir ao campo, e aquele que deixar, aquele ao qual não se importar, mas aquele que irá nos abençoar. Então, repetindo, para você entender esse versículo 2, ele está dizendo o seguinte: deixe-me ir ao campo, minha sogra, e aquele que me deixar, aquele que não reclamar, aquele ao qual não irá se importar com a minha presença naquele lugar, mas aquele que realmente vai fazer de bom agrado, vai me abençoar, é lá que eu vou colher essas espigas. Algo que podemos aprender com Ruth então era o quê? Sua simplicidade, sua humildade, resiliência, obediência, respeito, ou seja, se sujeitar, se colocar à disposição para resolver o problema, fazer a vontade do outro, se colocar no lugar do outro como ela se colocou no lugar de sua sogra, passando dificuldade nessa idade. Esse recurso não era fácil para ninguém. Agora vamos pensar um pouquinho aqui, vamos aprofundar. Esse recurso não é fácil para ninguém, ainda mais ela sendo uma estrangeira. Você imagina, aqui no Brasil,
é muito comum ter pessoas de outros lugares, de outros comportamentos, e se você não conhece, qualquer pessoa fica às vezes com o pé atrás. Mas como que era uma lei do Senhor Deus, isso, né, na hora a pessoa lembrava, opa, mas não era fácil, porque você já tem aquele olhar de suspeita. Como eu disse, isso não é fácil para ninguém. Não era todos que deixavam entrar nas suas propriedades. Muitos não respeitavam as leis de Deus. Então a pessoa poderia chegar ali, por isso que a Ruth ela diz, aquele que eu achar o quê? Aquele que eu achar graça, aquele que realmente não se importar com a minha presença ali, eu vou estar ali. Você já não queria invadir a terra. Eu vou invadir a terra, vou tomar. Não. Mas não era todos que gostavam. O cara plantou ali, não quer aquelas pessoas ali. Muitos segadores, aqueles que colhiam então, faziam a colheita, não gostavam dos necessitados por perto, pois era muito raro alguém ver com bons olhos qualquer pessoa em sua plantação, em sua terra. Imagine comigo então aqueles proprietários esperando há meses pela colheita, e ainda mais, né, se nós pensarmos ali em Israel, que a colheita tem que ser grão por grão, não pode ser perdido, porque é uma terra que, hoje não, né? Hoje Israel exporta tecnologia, consegue plantar as coisas no deserto com uma qualidade, um aproveitamento extraordinário, dá aula para nós. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, você digita lá kibbutz, você vai saber do que eu estou dizendo. Mas você imagina então aqueles proprietários lá na hora da colheita, na hora que é a colheita do ano. Hoje nós sabemos com um produto químico, você consegue fazer 3 colheitas no ano, 2, 3, 4 colheitas no ano. Mas lá não, naquela época não era assim. Então, ver as pessoas estranhas em suas propriedades, só esperando alguma coisa cair para pegar. Então você imagina, lá, 20 pessoas estão aqui. O segador está cortando. O segador dá 2 passos para frente, eles estão dando 3, seguindo atrás. Então, vamos, né, contextualizar, vamos para lá um pouquinho. Se fosse nos dias atuais, nem deixar entrar dentro da fazenda, ia deixar entrar, né, que já ia ser problema. Mas está na lei do Senhor Deus, e um homem, um dono de uma terra que aceitasse isso, de fato, era alguém diferenciado. A situação em si era humilhante, ainda mais sobre os olhares altivos e intimidadores dos segadores para com aqueles necessitados. Então, além da pessoa estar passando por dificuldade, ela ainda precisa lidar com o quê? Com a rejeição. Isso nos dias atuais é comum. Alguém vai pedir alguma coisa para você e eu sempre converso isso com a minha esposa. Nós nunca perdemos nada em dar algo para alguém. Então, o primeiro princípio é esse. Não perdemos absolutamente nada. E nesse período que nós estamos vivendo aqui nessa crise que estamos vivendo, essa crise mundial, tem aumentado o número de pessoas que estão pedindo recursos aí nos supermercados, né? Você vê hoje pai, filho lá na porta pedindo, idosos, está aumentando o número de pessoas necessitadas, e o que precisa na verdade aumentar em nós é a compaixão, é se colocar no lugar do outro. Não é fácil para ninguém chegar numa porta de um supermercado e pedir alguma coisa. Eu sei, eu entendo que nós estamos num mundo que tem muita gente de mau caráter, mas, como eu disse, o primeiro princípio é esse. A caridade faz bem, é para nós. A maior alegria em dar do que receber, isso está lá em Atos 20, 35. Há maior alegria em dar do que receber. Então nós precisamos exercer a caridade. Porque, como eu disse, se coloca no lugar do outro, para aquela pessoa pedir. Não é fácil você pedir algo. Você pedir e ainda você ter que lidar com a rejeição, você ter que lidar ainda com a ofensa, né? Você ter que lidar ainda com esse tipo de comportamento. Bom, Noemi abençoa Ruth e diz, pode ir minha filha. Então ela estava aí, nós vamos ver aqui, ela estava debaixo de bênção. Bom, quando se faz da maneira de Deus, debaixo da obediência daqueles que são autoridade em nossas vidas, tudo se resolve. Tudo irá se resolver. Quando se faz da maneira de Deus e debaixo da obediência daqueles que são autoridades em nossas vidas, tudo se resolverá.
sempre ouço alguém dizer o seguinte: Deus vê o coração. Mas elas dizem isso na ideia de achar que as intenções dela foram boas. Mas as ações, elas falam muito mais alto do que as intenções que vemos nas Escrituras. É isso que nós vemos. É que o Senhor abençoa quem obedece e coloca em prática. Ah, Deus vê o coração. Ele vê, o nosso coração é imundo. É cheio de vaidades. Mas o que o Senhor vê é a ação. Ah, o Senhor viu que eu quis ir, mas eu não fui. Não, mas o Senhor, Ele quer ver até que ponto Ele está em primeiro, Ele é prioridade na sua vida. Então as ações falam muito mais do que as intenções. Cuidado com as intenções, elas nos enganam. Ruth nos dá uma aula de humildade, obediência e fé. Assim como o Senhor Jesus foi obediente em tudo que o Pai pediu. Por isso eu digo que é impossível o Senhor Deus não abençoar alguém assim. Alguém que obedece às leis de Deus, alguém que obedece às autoridades que está acima dela. No caso de Ruth, ela estava ali debaixo da autoridade de Noemi. Ela pediu para Noemi, mesmo estando no caso de fome. Não, mas ela pediu. Não, mas é óbvio. Não, mas é óbvio, mas ela pediu. Ela queria a bênção da sogra. Pode ir, Ruth. Eu concordo com isso. Vai. Então, olha quantas coisas que nós aprendemos, quantos princípios nós aprendemos aqui com Ruth, que, como eu disse, por mais que uma coisa óbvia, sim, mas pediu. Humildade, simplicidade, respeito com aquela pessoa, isso é muito interessante. Veja aqui algumas promessas que tem na Bíblia Sagrada com aqueles que observam os mandamentos do Senhor, aqueles que estão atentos do jeito que Deus quer. Eu vou repetir isso aqui mais uma vez. O que Ruth nos ensina é que ela não fez do jeito dela, ela fez do jeito que está na palavra de Deus. Ela queria saber qual é a maneira, o modo pelo qual Deus abençoa. Então Salmo 33:18 vai dizer assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Salmo 33:18 vai dizer: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Então, quando eu vou ler esses textos aqui, você vai ver que Ruth se encaixa em todos eles. Se encaixa em todos eles. Salmo 34, aí próximo, versículo 15, vai dizer assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, Salmo 34:15 vai dizer: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, o Senhor, Ele sabe quem são os seus justos. E não só os olhos do Senhor estão diante dessas pessoas, mas os ouvidos dele também está atento ao seu clamor. Por quê? Porque essa pessoa, ela não quer fazer do jeito dela, ela quer fazer do jeito do Senhor. Eu vou citar daqui a pouco outro texto que vai dizer isso. Eu sempre tenho falado sobre isso. Por que nós estamos aqui na igreja? Por que nós não estamos em nossas casas? Por que nós estamos trabalhando, fazendo hora extra? Porque nós estamos reconhecendo com a nossa vinda 2, 3 vezes por semana aqui na igreja, que nós somos dependentes dele. É ele que providencia tudo para nós. Ele é a nossa prioridade. Então falta talvez para algumas pessoas entenderem isso. Como eu faço para demonstrar a minha fé? Como eu faço para de fato, exercer que o Senhor é a prioridade da minha vida? Como eu disse, falar. Muita gente fala. Mas cadê os atos? Cadê as ações? Cadê as ações no dia a dia? Peraí, o que você tem feito? Você não consegue sair da tua casa para vir num culto uma vez por semana, um culto de 2 horas. Você tem 168 horas a semana e você vai dizer que não, eu falo com Deus mesmo lá em casa, sozinho, eu faço as minhas orações. Você pode fazer o que você quiser, mas Deus não vai ouvir. O Senhor está com os ouvidos dele atento, e está atento aos seus justos. Os olhos dele estão voltados para aqueles que temem ele, que esperam nele, que buscam. O apóstolo Pedro também vai replicar isso lá em 1 Pedro 3:12,
lá nas últimas cartas no Novo Testamento, 1 Pedro 3,12, vai dizer assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Vou repetir: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Ou seja, ninguém se arrependerá de servir ao Senhor, de seguir e obedecer ao Senhor. Lá também, na carta aos Coríntios, vai dizer que todo trabalho no Senhor nada em vão. Tudo que eu faço para Ele, tudo que eu faço pensando nele, nada disso é desperdiçado, nada será em vão. Então, que nós possamos aí fazer como Ruth, procurar saber qual é a maneira de Deus. Bom, eu estou precisando fazer isso. Pastor, eu tenho muita coisa para pagar a conta. Tá, mas qual é a maneira de Deus? Mateus capítulo 6, versículo 33. A maneira de Deus é essa: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então você buscar expandir o reino de Cristo, buscar levar o evangelho, separar tempo para estar aqui, para servir, para cada vez mais pessoas entrando, servindo a elas, ensinando o evangelho, expandindo o reino de Cristo. Nós precisamos demonstrar que o Senhor é a prioridade de nossa vida, exercendo nosso tempo para a expansão do reino dele. Aí o que acontece, como está lá em Ageu capítulo 2, eu estou até colocando isso aqui, tá, né, entre aspas, aí, só para lembrar. Aí Ageu capítulo 2 vai dizer: vocês ficam preocupados com as suas casas, com as suas coisas? Por isso que o que entra na mão de vocês é como se estivesse colocando dentro de um saco furado. Entra e não dá nem para nada. Porque vocês estão mais preocupados com as suas coisas e minha casa está aí, derrubada. Versículo 3, então, para encerrar. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Veja, na versão Almeida Revista Atualizada NAA, quero que você preste bem atenção nisso. Porque aqui está dizendo assim, né? Ela estava apanhando começou a apanhar as espigas, estava indo, seguindo os segadores. Eles estão indo para lá, eu estou indo lá também. As divisões de terra ali não deveriam ser semelhantes igual a que temos hoje. Poderia até ser. Mas ela saiu de casa. Noemi não falou para ela assim, vai naquele fulano. Não falou nada disso. Ela simplesmente, tem campos por lá. Os segadores que eu achar, eu vou seguir eles e vou começar a pegar as espigas que caíram. Ok. E aqui vai dizer, né, que nós podemos observar, que ela apanhava as espigas no campo, não fala qual é o campo, fala que é um campo, após os segadores, e caiu-lhe a sorte que uma parte dessa ida dela para onde ela estava pegando, ela acabou entrando no campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Então veja as coisas acontecendo. Família de Elimeleque, marido de quem? De Noemi. Boaz, parente de Elimeleque, marido de Noemi. E Ruth vai, nessa ida dela para resolver o seu problema de fome, ela cai justamente no campo de Boaz. Na versão Almeida Revista Atualizada vai dizer: por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz. Na NVI está dizendo: casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz. Direto do hebraico seria assim: e aconteceu de vir para a parte do campo de Boaz. Todas essas informações aqui, o que nós podemos aprender, né? Que isso aqui seria uma cristocidência em ação. É a providência do Senhor sobre os seus justos. Todas essas versões aqui estão querendo dizer, não é que isso foi por acaso. Foi a forma de expressar aqui, como eu disse, e aconteceu de vir para parte do campo de Boaz. Essa ida dela para lá foi providência do Senhor Deus. Foi a intervenção do Senhor na história de Ruth, de Boaz.
Como eu disse em outras palavras, é a cristocidência entrando em ação, é a divina providência do Senhor entrando em ação. O autor fez questão de deixar registrado e destacar essa parte da história, esses detalhes. Ruth está atrás dos segadores. Para onde eles estão indo, ela também vai. E ela sem planejar nada. Ela acaba de entrar nas terras desse parente de Elimeleque, marido de Noemi, homem de posses, conhecido e respeitado. O Senhor Deus aqui, Ele está tecendo a história de Ruth. Está aproximando a história de Ruth com a história de Boaz. Está aproximando os dois. O Senhor tem propósito em tudo aquilo que Ele faz. Até o momento, aos olhos de qualquer um, era uma estrangeira, uma moabita que está com fome. Para quem olhava para lá os segadores, o que é essa mulher? Ah, é uma estrangeira que apareceu aí. Aos olhos do Senhor Deus, ela é uma mulher obediente, temente a Ele, escolhida por Ele para fazer parte da genealogia de Jesus, entrando na vida de Boaz. Quem obedece ao Senhor Deus, até a humilhação leva para perto dele. Quem obedece ao Senhor Deus, até a humilhação leva para perto dele. Enquanto Ruth obedecia o Senhor Deus, ele agia em seu favor. Como diz lá em Salmos 127, versículo 2, vai dizer o quê? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, enquanto você obedece ao Senhor, o Senhor está cuidando da nossa história, de tudo aquilo que nós nem imaginamos. Que os planos do Senhor são muito maiores do que o nosso. A certeza que eu tenho é que o Senhor sempre está agindo para que nós estejamos debaixo dele. Se nós estamos debaixo de suas asas, estamos debaixo da sua graça, uma expressão, debaixo do seu poder, nós estamos debaixo de graça, de bênção, de dádiva. Estar com o Senhor é estar debaixo das bênçãos que Ele tem para todos nós. É impossível estar na presença de Deus e não ser abençoado. Encerrando, o que nós pensamos sobre isso? Bom, nós precisamos pensar seriamente que nós precisamos acreditar na providência divina. Nada acontece por acaso. Seja um emprego, perdeu o emprego, ou está no emprego, está passando dificuldade no lugar, não está. Tudo, se nós estamos obedecendo ao Senhor, se nós estamos servindo Ele de todo o coração, precisamos fazer essa pergunta: estamos dedicando tempo, estamos servindo ao Senhor? Então, o Senhor, Ele está providenciando tudo isso para algo maior. Essa providência do Senhor Deus, ela nunca faltará para quem busca Ele de todo o coração, de toda a alma. Olha que está em Salmos, só lembrando, é uma frase muito conhecida no meio cristão, que está lá em Salmos 37, versículo 25. Salmo 37, versículo 5. Então veja, a providência divina nunca faltará para quem o busca de todo o coração, de toda a alma. Lá em Salmo 37, 25, então vai dizer assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua semente a mendigar o pão. O salmista aqui está dizendo: olha, até hoje, na minha velhice, todos aqueles que nós vimos, olha, é justo, obediente, serve a Deus, teme ao Senhor Deus, pode ter passado dificuldades, mas jamais terminou desamparado pelo Senhor Deus. E nem as gerações dele. Nem a geração, sua semente, sua próxima geração. Mateus capítulo 6, versículo 33, outro princípio da providência divina, da maneira do Senhor Deus. Como eu disse, tem princípios, tem uma ordem a ser seguida, não é do meu jeito. Ah, pastor, mas eu preciso. Tá bom, você precisa. Ruth também precisava comer, só que Ruth escolheu o jeito de Deus e não o jeito dela. Essa é a diferença. É uma prova de fé. Como que eu vou demonstrar minha fé no Senhor se eu quero fazer as coisas do meu jeito? Tudo eu quero resolver do meu jeito? Não, eu preciso de qualquer maneira. Aí vai lá no lugar da Noemi, vem falar com o pastor. O pastor vai olhar ali na palavra, olha, passar orientação. Se você obedece, é obediente, se você segue os preceitos, como eu já disse, não tem como o Senhor Deus não abençoar. Mas é o que acontece, vem a impaciência, vem a rebeldia, e aí vamos fazer do nosso jeito, vamos ser aí um rei Saul.
Mateus 6,33 vai dizer, como eu já falei, né? Buscai primeiro o seu reino, a sua justiça, o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Com o Senhor Deus não existe jeitinho brasileiro. Ou é do jeito que Ele, ou é do jeito dele que somos abençoados, ou é do jeito dele que enfrentaremos as consequências da nossa liberdade pecaminosa. Então está aí, diante de nós. Do jeito do Senhor Deus, pode demorar mais tempo, pode levar meses, anos, ou pode ser do seu jeito. Resolver lá em 300 prestações. Escolhe. Só que do jeito do Senhor Deus, todas as coisas vão concorrer para o seu bem. Do jeito seu, se vira nos 30. E quanto mais fizer do jeito seu, mais você vai estar enroscado e mais você vai se aprofundar no erro, e aí você vai se distanciando do Senhor Deus. Então vale a pena aprender com Ruth, que acreditou na providência divina, acreditou na intervenção do Senhor Deus, que não era por acaso aquela colheita, que elas estavam lá e o Senhor Deus iria abrir as portas para elas. Na situação mais delicada da vida daquela jovem e daquela senhora, ela acreditou que a oração que ela fez lá saindo de Moabe, o Senhor Deus ouviu. E desde aquele dia que ela fez uma aliança com Noemi, fez uma aliança com o Senhor Deus, dizendo: o teu Deus é o meu Deus. Naquele momento, o Senhor Deus já tinha, lógico, eu estou usando uma expressão, mas bem antes, mas estava tudo preparado já para que o Senhor Deus desse uma resposta para Ruth, que ela aceitou a aliança dela, que aceitou o voto dela e que aceitou todas aquelas palavras que ela disse lá em Moabe. O Senhor Deus falou: eu aceito. E a prova disso é quando você vê a história de Ruth como terminou, você vai entender tudo isso. Portanto, vamos orar e agradecer, por essa palavra. Pai, nós agradecemos ao Senhor por tantos detalhes aqui que nós aprendemos. O Senhor não desampara um justo. O Senhor está de olhos abertos para aqueles que temem ao Senhor. O Senhor tem misericórdia sobre eles. Os teus ouvidos estão atentos àqueles que, de fato, Senhor, respeitam os seus preceitos. O Senhor diz sim, como certa vez chegou alguém para o Senhor Jesus Cristo pedindo: Senhor, tu queres, se queres, podes me curar? O Senhor Jesus Cristo: eu quero, seja curado. Muitas vezes há dúvida em nossos corações em saber qual é a vontade do Senhor. Nós sabemos que é o desejo do Senhor nos abençoar, é o desejo do Senhor, já está profetizado lá em Isaías, vivermos uma vida em liberdade de espírito na tua presença, libertos da doença, libertos do cativeiro, libertos, Senhor, dos vícios, liberto da maldade humana, liberto do engano, liberto das trevas. Mas, infelizmente, as maldições que os homens têm vivido nos dias atuais são porque eles não têm paciência de esperar no Senhor e sempre querem dar um jeitinho. Por isso, Pai, nos ajude, coloque essas palavras no nosso coração. Todos esses textos, esses versículos não saiam da nossa mente, da nossa alma. Que o Senhor não abandona o justo. O Senhor jamais vai desamparar alguém que colocou o Senhor em primeiro lugar, que a prioridade é o Senhor, que tem te buscado de todo o coração. Jamais isso vai acontecer. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.